Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento especial onde nós queremos meditar sobre esse texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7, onde João viu um anjo anunciando o Evangelho eterno. E eu quero dar destaque à mensagem que esse anjo anunciava. Ele dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Querido povo de Deus, num dia festivo como esse, onde nós queremos relembrar a reforma que aconteceu no seu início em 1517, um fato tão importante para a humanidade, principalmente para a história da igreja cristã. Como se manifestar? Que palavras usar que possam expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que vivenciamos, aquilo que demonstra como filhos de Deus, como igreja de Jesus, a alegria que nós temos e a gratidão que nós queremos manifestar em nossa vida ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por esses 506 anos em que Jesus se mantém entre nós e continua se mantendo. Queridos irmãos e irmãs, a reforma ela trouxe muita coisa boa, muita coisa essencial, muita coisa que havia sido ocultado, que havia se perdido. Mas o principal é que a igreja novamente redescobriu que existe só um fundamento, uma só rocha, uma só pedra angular, que é a verdade, da qual Jesus falou no Evangelho de hoje, em João 8. Eu sou a verdade que liberta vocês da escravidão do pecado. Não tem outro jeito. E é sobre essa pedra, sobre esse firme fundamento, que nós damos glória a Deus pelos 3 pilares que novamente foram expostos, sobre os quais está fundamentada a igreja de Jesus. Somente pela fé nós somos salvos, não é mérito, não é conquista. Somente pela graça é presente. Na época se falava em cartas de indulgência, em compra de perdão de pecados. É graça, é presente. E somente a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, que deve nortear os rumos da igreja de Jesus. Não são concílios, não são assembleias, não são autoridades deste mundo. Difícil, muito difícil para nós conseguirmos expressar a gratidão por tanta graça, por tanta misericórdia e pela proteção de Deus, para preservar a palavra clara, inquestionável da Sagrada Escritura até chegar a nós. A palavra desse Deus que revela o seu amor, sua graça, sua compaixão para um mundo que continua perdido em pecados. E assim Deus manifesta a graça e o perdão oferecendo Cristo como Salvador. E é por isso que nós queremos dizer, junto com aquele anjo do Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória. E aqui eu quero citar as palavras do professor Rothman, que foi meu professor de Apocalipse, escreveu um livro com as 7 igrejas do Apocalipse, e ele diz assim, quando esse anjo fala em temor a Deus em si não é terror, puro medo, mas é a verdadeira reverência. Dessa reverência provém o verdadeiro louvor, aquele que o salmista escreve: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E é nesse espírito que nós também queremos olhar para o salmo tão querido, que Lutero gostava tanto,
Salmo 118, o versículo 17, aonde está escrito assim: não morrereis, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vou anunciar e vou viver as obras que o Senhor tem feito. Lutero sempre dizia isso. Que cada um de nós, como herdeiro da reforma, possamos dizer isso. Enquanto eu estou vivo, eu vou vivenciar, eu vou narrar aquilo que Jesus fez por mim. Amor a Deus, reconhecimento por tudo que Ele fez e está fazendo, testemunho de fé e vida. Esse é o nosso grande desafio como cristãos evangélicos, como cristãos luteranos. A maior parte dos críticos, quando lê esse texto de Apocalipse, diz que esse anjo é Lutero. E realmente esse anjo é Lutero. Esse anjo sou eu, esse anjo é você. Esse anjo é todo cristão que fala desse evangelho eterno. Esse evangelho que pela primeira vez foi pregado por anjos na primeira noite de Natal. Todas as vezes que celebramos novas noites de Natal, nós lembramos a primeira noite, quando os pastores estavam lá cuidando das ovelhas, no meio daquela escuridão, nas campinas de Belém, e de repente brilha um fulgor intenso, uma claridade, que ele se apavora e vem os anjos descendo e cantando. Não se assuste, não se apavore. Eis que vos trago boa nova, eis que vos trago o Evangelho. E é a primeira vez que aparece a palavra Evangelho na Bíblia. E será de grande alegria para vocês, porque hoje nasceu o Salvador, aqui em Belém, na cidade de Davi. Esse é o Evangelho eterno, porque ele vem da eternidade e traz Jesus para nós. Esse é o Evangelho eterno, porque ele aponta para a eternidade, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Na época de Lutero, na época medieval, esse Evangelho eterno estava encoberto. Os homens buscando e sendo incentivados a buscar o perdão através de méritos, através de suas obras, de seus sacrifícios e principalmente de compras de cartas assinadas pelo Papa, que oferecia o perdão dos pecados por somas vultuosas de dinheiro. Essas cartas eram chamadas de indulgências. E por que o povo se deixou iludir? Porque não tinha a Sagrada Escritura na sua língua. Só existia em grego, hebraico e latim. O povo não podia ler, então eles foram doutrinados, eles foram ensinados dessa maneira. E passagens maravilhosas da Escritura Sagrada, eu vou citar só 3, que falam da graça e do perdão, eles não conheciam. O justo viverá por sua fé. Romanos 1,17. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3,28. E pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Tudo isso estava escondido e havia sido colocado uma grande carga sobre os ombros do povo, que precisava fazer penitências, que precisava fazer romarias, que precisava comprar cartas de indulgência para alcançar o perdão de Deus. Essa preciosa graça, Lutero, como instrumento nas mãos de Deus, como um anjo anunciando e proclamando o Evangelho eterno que não muda, trouxe de volta. E por isso agradecemos a Deus por isso. Todo louvor, toda honra, toda glória a Deus por ter despertado Lutero e outros reformadores para nos trazerem novamente essa verdade que não podemos perder, que não podemos novamente deixar se tornar maculada. Nós a temos. Nós temos agora a Bíblia na nossa própria língua. Lutero a traduz, a dá para o povo, para que o povo possa conferir as verdades de Deus. Depois de Lutero,
é despertado um homem chamado João Ferreira de Almeida, que traduz a língua para nós, a Bíblia para a nossa língua. Se vocês abrirem as Bíblias, logo depois da capa vai ter escrito tradução de João Ferreira de Almeida. Foi corrigida porque o português de Portugal é diferente do nosso, e depois foi atualizado. E agora nós temos a Bíblia, não apenas no papel, mas no celular, no computador. Basta abrir, estudar, ler e aprender. E esse é o grande problema. Muitas vezes nós não temos tempo. Ter tempo temos, mas nós não temos tempo para ler a Escritura. Muitas vezes nós não educamos o nosso tempo para ser direcionado ao estudo da Palavra de Deus. O inimigo não dorme, ele continua tentando fazer com que esse Evangelho eterno não seja conhecido. E muitas pessoas ainda acham que recebem bênção com votos, com penitências. E não é assim. Com mérito próprio, não é assim. Muitas igrejas hoje falam também da graça barata. Não é assim. Temos que tomar cuidado porque o inimigo não dorme. Muitas igrejas dizem Deus é amor, Ele releva tudo. Você pode fazer o que acontecer, faz o que quer do seu corpo. Não tem problema. O que importa é que Deus é amor. E a graça que custou tão caro se torna uma graça barata porque as pessoas zombam do amor de Deus. E a Bíblia é clara quando diz: de Deus não se zomba. É chegada a hora do juízo. Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sim, o julgamento do Senhor está prestes a conhecer. Mas como Ele deseja que todos sejam salvos, continuamos no tempo da graça. E o Senhor continua dizendo o que diz em Ezequiel 18:32: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. E é essa palavra que falta: conversão, arrependimento, levar a sério o que Jesus fez na cruz, para que essa graça que custou caro nos atinja, para que nós não vivemos na brincadeira o que aconteceu ali, achando que podemos pecar à vontade, porque não é assim. Segundo Pedro 3,9, nós lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Mateus ainda diz: vigiai, porque não sabeis em que dia e que hora vem o Senhor. Esse vigiar se concretiza em constante busca pelo alimento da palavra e do sacramento. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria só de lembrar duas coisas quando eu falo nesse alimentar-se da palavra e do sacramento. Na época do Lutero, a Santa Ceia, ela acontecia uma vez por ano. Era chamada de período de penitência, geralmente entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Porque naquele dia as pessoas tinham que se confessar diante do Pai. E então recebiam um monte de penitências que eles deveriam fazer, além de comprar as indulgências. E então recebiam a Santa Ceia. E como eu falei antes, a Bíblia eles não tinham para ler. Ela só tinha em grego, hebraico e latim. Hoje nós temos a Santa Ceia todos os domingos, onde a graça é oferecida. Hoje nós temos a Escritura Sagrada em nossas mãos para lermos todos os dias. Estamos fazendo bom uso desse vigiar, desse alimentar a nossa fé, ou muitas e muitas vezes nós somos relapsos e relaxados. Valorizemos esses grandes ganhos, essas grandes conquistas que a reforma nos trouxe.
Querido irmão, querida irmã, eles fizeram a parte deles. Eles lutaram e muitos morreram por esta fé. Ela deve continuar sendo pregada e anunciada. O Evangelho eterno deve continuar sendo pregado e anunciado até o último dia. Como lemos em 1 Timóteo 2,4, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e à salvação eterna. O objetivo de Deus, com o mandar Jesus para morrer pelos seres humanos, é salvar a todos. Entretanto, poucos são os que são salvos. Porque poucos são os que se arrependem, levam a sério essa palavra, creem e vivem esta fé. Nós que estamos aqui, façamos isso. E eu volto a dizer, que palavras usar para expressar tão grande alegria, tão grande gratidão num momento como esse. Obrigado, Senhor, por teres usado, dado sabedoria, coragem, discernimento, entendimento ao teu instrumento Martinho Lutero e aos seus colaboradores, aos outros reformadores, para que a tua graça, o teu amor, o teu evangelho eterno pudessem voltar a brilhar no mundo entre nós, para a nossa alegria e felicidade. Que agora nós continuemos com essa missão. Nós somos tua igreja. Assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, e que possamos sempre de novo levar o Evangelho eterno a todos.